Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez é uma alegria enorme poder estar falando com você. Meu nome é Walter, eu sou pastor da Imersão Igreja e o assunto que eu quero trazer agora é como a Igreja Imersão surgiu, né? Como é que nós surgimos? Nós não surgimos do nada, né? Até porque ninguém veio do nada, né? Você veio de alguém, né? Você tem um pai, tem uma mãe, alguém gerou você. A Igreja Imersão, ela surgiu de um grupo de pessoas que já eram cristãs, que já faziam parte de uma comunidade evangélica e que a partir do momento que começaram a estudar mais profundamente a palavra, perceberam dentro da comunidade onde estavam inseridos diversos desvios doutrinários. E isso gerou uma crise em nós, né? Como é que você vai entrar, né? Você vê que tem coisas que estão erradas perante a palavra, e você vai confrontar, e quando você confronta as pessoas, você acaba sendo mal falado, né? Então, ao invés de a gente ficar brigando, questionando, optamos por sair, né? E ali surgiu a ideia de imersão. E por que imersão? Imersão tem a ideia de mergulhar. Imersão tem a ideia de se aprofundar. Nós percebemos que no nosso passado, nós éramos pessoas extremamente superficiais, nós não mergulhávamos, nós não conhecíamos a fundo a palavra. E por isso, vários desvios doutrinários aconteceram sem a gente perceber, porque a gente não conhecia a palavra. Quando começamos a estudar a palavra, quando começamos a perceber, né, que aquilo que nós estávamos aprendendo feria a palavra de Deus. Lembramos que de Pedro, quando disse que compete nós primeiro obedecemos a Deus e depois obedecemos a homens. Então, por isso, saímos da comunidade onde estávamos inseridos. Quero deixar claro aqui que não queremos o mal de ninguém de lá, não desejamos o mal de ninguém, mas entendemos que não era importante ou que não era viável para nós estar mais numa comunidade onde o ensino era contrário ao que diz as Escrituras. Então, a partir disso, nós começamos a imersão, igreja. Mas a questão é, ok, saímos de uma comunidade, né? Somos cristãos que estamos mergulhando na palavra, e a pergunta que fica é, ok, como que vocês vão se organizar? Vocês vão fazer mais do mesmo? Como eu disse, a nossa intenção não é ser melhor do que ninguém. A imersão não quer ser melhor, até porque o único melhor é Jesus. Todos nós somos servos do Senhor, mas entendemos que a Bíblia dá várias orientações sobre como uma igreja deve se organizar. E a primeira coisa que nós percebemos é que precisa haver uma divisão entre os pastores e a diretoria da igreja. Atos capítulo 6 tem uma história muito tremenda. Pensa comigo, se você ler o texto lá, você vai perceber que os apóstolos, eles tinham que cuidar do ensino da palavra, eles tinham que cuidar da oração, mas também tinham questões sociais a se resolver. Eles tinham que dar de comida para as viúvas. Tinha muitas coisas acontecendo simultaneamente. A igreja, ela tem uma série de demandas onde os apóstolos não conseguiam se concentrar corretamente naquilo que eles tinham a fazer. Então os apóstolos se levantam e dizem, olha, não é correto nós fazermos tudo. Nós precisamos reorganizar, nós precisamos levantar pessoas que possam fazer outras coisas para que nós venhamos meditar ou nos concentrar naquilo que é importante. O que é importante? A palavra e a oração. Então a imersão em igreja, ela tem essa separação. O pastor, ele é responsável pela parte espiritual da igreja. Ou seja, o pastor, ele é responsável pela parte da oração e da palavra. Toda a parte organizacional, toda a parte administrativa da igreja, ela é organizada ou ela é tocada pela diretoria, onde temos um presidente, que hoje é o Tiago, temos uma vice-presidente, que é a Renata, nós temos um tesoureiro, que é o Ramon, nós temos uma secretária, que é a Siloni, a segunda secretária, que é a Roberta, e temos um conselho fiscal. Então, essas pessoas é que são responsáveis pela parte administrativa da igreja. Cada centavo que entra não é o pastor que decide o que vai fazer, é essa diretoria. E essa diretoria, o que ela faz? Ela coloca para a igreja trimestralmente como estão entrando os recursos. Ela é transparente. Pensa comigo, né? Nós vivemos no Brasil, brigamos tanto por causa da corrupção, né? Queremos sempre saber onde é que está indo o nosso recurso, mas a pergunta que fica é, os recursos da igreja são tirados de quem? Não são tirados de você? Você não é um contribuinte com a comunidade? Então, se você é um contribuinte, você não acha justo que você saiba aonde está indo o recurso? Por exemplo, existe um site no governo federal chamado Portal da Transparência.
Nesse portal da transparência, você consegue ver o salário de cada funcionário público. Cada funcionário público que existe no Brasil, você consegue ver o salário daquele funcionário. Por que você consegue ver o salário? Porque quem paga aquele salário são os seus impostos. Você não acha correto que na igreja, a igreja saiba o salário do pastor, o salário daquelas pessoas que estão trabalhando na comunidade? Afinal de contas, não é você que contribui? Então, na Imersão Igreja, é assim que funciona. Então nós expressamos toda a transparência, as pessoas sabem o salário do pastor, sabem o aluguel, sabem tudo que é gasto em cada centavo. Por quê? Porque se nós somos uma comunidade, se existe uma diretoria atuante, essa diretoria toma decisões com base na anuência do povo. O povo decide, o povo junto decide. Então somos literalmente o corpo de Cristo. Agora você deve perguntar assim, ok, poxa, que legal que é essa parte organizacional, mas como é que funciona a parte ministerial? Como é que vocês se organizam no ministério? Isso aí é para outro vídeo. Eu espero que você tenha aprendido. Se você tiver dúvidas sobre a nossa organização administrativa, você pode perguntar, porque nós estamos aqui dispostos a esclarecer todas as suas dúvidas. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo.